Agora está pronto. Então, dando continuidade à nossa disciplina de lubrificação industrial e automotiva, nós vamos, na aula de hoje, falar de um assunto de grande relevância, que é sobre os óleos para sistemas hidráulicos. É um conjunto de produtos destinados a sistemas hidráulicos, de óleos, né? Muito relevante, porque ele, em qualquer indústria ou equipamento, ele envolve grandes volumes. Então, no caso do sistema hidráulico, tem que ter um reservatório bem grande, onde o óleo é puxado por uma bomba, aciona algum mecanismo hidráulico, numa siderúrgica, por exemplo, tudo que é movimentado hidraulicamente, então puxa esse óleo desse reservatório, aciona, após o acionamento ele retorna para esse reservatório, né? E ele não pode ter ar, óleo hidráulico não pode ter ar, porque é pressão alta. O ar é compressível, então não pode ter. Então ele fica num tanque grande para dar tempo de decantar eventual sujeira e de bolinhas de ar saírem fora. Então tem que ter um volume grande de reservatório. Então é uma importância grande o óleo para sistema hidráulico, porque são óleos que envolvem grandes volumes, né? 5.000 litros, 10.000 litros de óleo num sistema hidráulico industrial. Então, questões muito, na parte automotiva de equipamentos rodantes também tem uma importância muito grande. Então, eu vou começar a pôr aqui, a compartilhar a aula. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver. Aqui. Não. Aqui. Vocês estão enxergando isso aqui? Sim, professor, estamos. Vou tentar ampliar aqui. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando eu amplio aqui, eu passo a não ver mais a tela do Teams. Então, se eventualmente algum aluno aí depender de autorização para entrar, vocês mesmos já podem fazê-lo, ok? Beleza. Ótimo. Ah lá, tem já gente esperando, ó, mas se vocês derem um ok para o cara entrar aí, tá ótimo. Então, a aula de hoje é óleo para sistemas hidráulicos. Nós temos dois tipos de sistemas hidráulicos. O hidrostático, quer dizer, praticamente o estático, e outro hidrodinâmico, sistemas dinâmicos. Um exemplo aqui, quando você aperta um martelo para colocar um prego na tábua. A outra é que você dá uma pancada no prego, é um impacto. E, portanto, envolve a parte de movimento, dinâmica. Uma aplicação grande aí para sistema hidrostático, né, são esses elevadores hidráulicos. Então, aqui está um equacionamento aqui, né? Se você tem um lado desse sistema hidráulico, tem um cilindro fininho e o outro grande. Então, se você fizer uma força F, pequenininho, minúsculo, de 100 newtons, que isso vale mais ou menos a 10 quilos, 10 quilogramas força, né? 1 newton é 100 gramas. Naquele outro lado grandão lá, vai vir uma força de 1.000 quilogramas força. Multiplicou de 10 para 1.000, multiplicou por 100. Porque as áreas de um é 100 vezes maior do que a área do outro. E em cada área, aquela força aplicada pela F minúsculo
aplica na mesma outro lado lá, mas na mesma área. Como a área é muito maior, você então tem esse poder de multiplicação de força. Essa é a grande vantagem aí do sistema hidráulico. Mas tem uma compensação, né? Enquanto que nesse tubo fininho aqui, se você mover ele 10 centímetros, do lado de lá só move 1 milímetro. Então, para que você não pare o elevador hidráulico com 1 milímetro, você tem que ter um reservatório ao lado para ir bombeando. A força é a bomba que faz. Para ir bombeando para ele multiplicar essa força aí. Ó. Então tem que ter um reservatório. Já no um exemplo de uso da hidráulica hidrodinâmica, né, é o conversor de torque, que funciona mais ou menos assim, é como se fosse um ventilador de frente para o outro. Um ligado e o outro desligado. Então, o que está ligado, o vento que um está ligado, vai fazer acionar a hélice do outro. Eles estão de frente. E é a mesma coisa, só que em vez de vento é óleo. Então, o óleo circula dentro desse equipamento aí, o conversor de torque, e transmite o torque. A vantagem dele é que não tem uma ligação direta é, da entrada com a saída. Ou seja, se você está movimentando algum equipamento e ele trava, aqui há um deslizamento, porque é óleo que está no meio. Se fosse tudo por engrenagem, ia acabar quebrando um dente de uma engrenagem. E aqui uma figura típica de como funciona o sistema hidráulico. É aquele mesmo elevador que eu mostrei para vocês, só que aqui nesse caso ele injeta óleo dos dois lados do cilindro, ao mesmo tempo que enche um, esvazia o outro. E o reservatório que eu falei para vocês aqui, ó. Então, essa bomba joga o óleo lá para o sistema. Tem sempre que ter uma válvula dessa de alívio de pressão, porque se entupir alguma coisa aqui, empacar alguma coisa aqui, a pressão fica maior aqui, aí abre essa válvula e joga de volta o óleo para o reservatório, né? Uma válvula direcional para você movimentar hora numa direção, hora noutra o óleo, né? Veja bem que esse sistema aqui não está os filtros, que são super importantes também, né? Mas dá para que vocês vejam como que é a estrutura de um sistema hidráulico. Veja bem que nesse reservatório tem uma plaquinha aqui no meio, ó. Nós vamos falar dela também, ó, porque o lado que puxa o óleo é diferente do lado que volta o óleo, o retorno do óleo. Para que não haja. O equipamento vai usar o óleo que está lá descansando um pouco. Não vai usar o óleo que acabou de voltar. Eu vou falar mais quando a gente falar desse reservatório aí. Então, essa é a estrutura de um sistema hidráulico. Professor. Oi. Ó, tem que admitir outro menino aí, ó. Vocês viram aí? Já foi admitido, professor. Ótimo, ótimo. Dadas as considerações que você realizou aí, não ficou muito claro para mim qual que é a diferença de um sistema hidrostático para um sistema hidrodinâmico. De uma forma mais direta, qual é a principal diferença dos dois sistemas? É que o óleo se movimenta. Isso aqui é um estático, é um sistema estático. Esse aqui é o sistema dinâmico, porque o óleo está circulando ali dentro, ele está em movimento. A transmissão do torque é com o óleo em movimento. No outro, não. Só injeta óleo ali dentro e já está a força toda aplicada. Entendi. Beleza, professor. Ficou claro. Okay? Obrigado. Vamos lá. Então,
uma lista das coisas que tem naquele exemplo que eu dei ali anterior. Tem que ter um reservatório, bastante importante também. Os mangotes, as linhas de conexão, que é aqueles canos que levam óleo para tudo quanto é lado. A bomba, que é o coração do sistema hidráulico. Uma válvula de alívio de pressão, válvula direcional, o próprio cilindro que aciona, que movimenta, que faz força, os filtros, que não está ali naquele exemplo que eu coloquei, e o próprio fluido hidráulico, que é o óleo lubrificante. Esse aqui é o princípio de Pascal, que esse cara fez esse negócio em 1620. Nós estamos em 2020, praticamente, então, 400 anos atrás. Há 4 séculos atrás, né? Ele falou o seguinte, que a pressão exercida sobre um líquido confinado é transmitida em todas as direções e atua com força igual em áreas iguais. Por isso é que em qualquer lugar que você medir a pressão aqui num líquido confinado, a pressão é a mesma. Então, por isso que ele multiplica, né, as forças, porque as áreas são maiores. Esse é o princípio de Pascal que rege esse negócio que a gente vai falar hoje aí de sistemas hidráulicos. Aqui, ó, tem mais outra coisa. Quando você aplica uma força num objeto sólido, essa força vai numa única direção. E no líquido vai para todas as direções. Aqui é só para baixo. O do outro ali, se essa parede laterais aí fossem fraquinhas, o óleo abria e quebrava essas paredes laterais. Não é só fazia força para baixo, não. Né? E essa é a aplicação mais comum daquele macaco hidráulico, né? Que você faz uma pequena força e consegue levantar um automóvel, por exemplo. Né? Então, hoje o sistema hidráulico é fundamental na área industrial, na área automotiva, no dia a dia de todos nós. Né? Mas tem coisas que podem fazer com que o sistema não funcione adequadamente ou funcione bem. Primeiro, tem que ter, de preferência, escoamento laminar, né, que dão menores perdas do que o escoamento turbulento, que ele vai agitando, né, e vai perdendo energia. Então, todos aqueles mangotes, aquela tubulação, ela não pode ter curva viva, não, 90 graus, tem que ser uma curva longa, de tal maneira que evite o problema da turbulência. Essa questão da densidade aqui é mais para um tipo de sistema hidráulico, que eu vou falar mais adiante também, que são fluidos hidráulicos resistentes ao fogo, que para sistemas hidráulicos que trabalham em altas temperaturas, por exemplo, para acionar um forno de uma aciaria, está lá em alta temperatura, o óleo mineral pode até não ser capaz de conseguir atuar ali, então tem um fluido especial para essas altas temperaturas. Né? Depende também da pressão atmosférica, porque tem que ter um suspiro para aliviar a pressão dentro do reservatório. Né? A inércia também, até ele começar a movimentar. O próprio fluxo do óleo dentro da tubulação gera calor, quer dizer, o atrito. Né? E não pode ter contaminação por ar. Lembre-se que quando a gente falou daquelas características, tinha uma delas lá, que é a capacidade do óleo de se separar rapidamente da água, do ar. Então, as bolinhas de ar se unem e vão para cima e explode. Essa é uma característica importante para óleo hidráulico. Não pode ter ar. Aqui, ó, falei que ia comentar um pouco sobre um reservatório. Isso aqui é um bom reservatório de óleo hidráulico. Tem alguns acessórios e, eventualmente,
até vocês poderão ter que projetar e construir um reservatório para algum sistema hidráulico. Então, essas são as principais características, né? Primeiro, abertura de enchimento. Como é que enche de óleo aqui? Tem que ter uma abertura de enchimento e tem um filtro aqui, ó. Na hora que você já jogar o óleo lá, se tiver alguma coisa no óleo, ele já fica aqui nesse filtro, ó. Tem a linha de retorno, que é onde o óleo retorna para dentro do reservatório. Essa placa removível aqui de limpeza é porque tem que ter, todo tanque tem que ter uma boca de visita. Em caminhões é aquele redondo que fica naqueles caminhões tanques lá em cima, às vezes tem 2 ou 3 bocas de visita, que é para fazer alguma manutenção aí dentro. Se um filtro desse cai ou entope, etc., como é que você vai tirar? Então tem que ter um acesso lá para dentro, né? E aqui, ó, tem o dreno também, que tem que ficar na parte mais baixa, que você consegue esvaziar ele todinho, né? A chicane aqui, ó, que é essa placa aqui no meio, que eu falei até na outra para trás aí, ó, tinha uma placa lá no meio, essa chicane aqui, ó, que esse negócio aí é igual aquele que eles usam em corrida de Fórmula 1. Então, às vezes, tem uma reta muito grande, né? Aí o cara chega a 500 km por hora no fim da reta. Então, para evitar essas velocidades muito altas, essas retas grandes, eles fazem uma chicane, que é um desvio. Então, o cara tem que parar, desviar, dar a volta e continuar a linha reta. Isso aqui, então, é uma placa que coloca aqui no meio, mas veja bem que ela é aberta por baixo, quer dizer, o óleo fica todo no mesmo nível. Isso é só para separar de onde a bomba puxa o óleo e aonde o óleo retorna, para meio que separar os dois lados, tá? Porque ele retorna quente, agita esse lado aqui, aí ele vai descansando aqui dentro, na hora que ele está lá de lá descansado, a bomba puxa para ele trabalhar de novo. Um visor de nível, importante ter um visor de nível. O respiro, que é para equilibrar a pressão atmosférica, tem que ter um respiro aí. Esse respiro também não pode ser um respiro qualquer, tem que ser um respiro que impeça entrada de contaminantes, de umidade, de água, etc. Em geral, é uma curva para baixo, assim, ó, porque aí a água não entra. Mas tem respiros especiais, tem desumidificadores, impede a entrada de ar, de ar não pode impedir, mas de umidade. E esse negócio acontece mesmo, porque nessas noites frias, né, o orvalho acumula até por dentro aí, onde tem ar aí, ó, na noite fria acumula. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu fui numa fábrica de redutores lá em São Paulo, redutores gigantes, e eles estavam desparafusando a tampa de cima de um desses redutores. Aí eles parafusaram, quando eles levantaram a tampa, por cima, assim, da tampa, por dentro, né, da tampa, onde tinha as engrenagens, o óleo, tudo, estava cheio de gotinha d'água do orvalho, né? Então, existe esse problema também, tá? Então, tem o dreno, o visor, o filtro aqui, ó, que na hora que a bomba puxa o óleo para trabalhar, já tem um filtro ali também. Tem que ter acesso a esse filtro para trocá-lo, né? Então, tudo isso compõe um bom reservatório de óleo hidráulico. Além do volume dele, tem que ser suficiente para atender a demanda. Esse aqui é um outro exemplo de um reservatório projetado, né, feito de chapa. Veja bem que a chicane aqui tá no comprimento dele. Tem um lado de cá e o lado de trás aí desse reservatório, né? E tem as mesmas coisas, né? Abertura para enchimento.
eles costumam ter já pôs abertura na forma de um funil, porque aí não precisa do cara pegar um funil para pôr o óleo lá dentro, aí um funil com uma tampa também, né? É, tem visor, boca de abertura de limpeza dos dois lados do reservatório, é, o dreno, enfim, tem todas essas. É outro exemplo de um bom reservatório de óleo hidráulico. Agora vamos falar dos fluidos hidráulicos. Quais são os fluidos hidráulicos? A água é um fluido hidráulico, a água é incompressível. Os óleos minerais, que é a maioria do caso, a maioria dos óleos hidráulicos são óleos minerais. Óleos sintéticos, que são melhores ainda do que os óleos minerais, embora de um custo bem mais elevado também. E o dito cujo, olha lá, fluidos hidráulicos resistentes ao fogo, que são produtos especiais que são usados em sistemas hidráulicos que trabalham em altas temperaturas. Aí o óleo mineral, cujo ponto de fulgor é 200 e poucos graus Celsius, né? Mesmo sintético é nessa faixa. Se o lugar trabalha a 300 graus, aí não pode mais ser esses óleos aqui, tem que ser esse fluido hidráulico resistente ao fogo. E o que faz o fluido hidráulico? Ele transmite a energia da bomba, transmite a energia, lubrifica as partes móveis internas, as válvulas, os cilindros hidráulicos, etc. Transfere o calor, quer dizer, passa nesse sistema, aquece, volta para o reservatório e fica lá descansando para ele esfriar um pouco, trocar o calor, então, e vedar folgas. Ele funciona também como um vedante. Se tiver uma folga cheia de óleo ali, ajuda a vedar. E como é que você escolhe qual óleo você vai usar para o sistema hidráulico? O óleo que você vai usar vai depender do tipo da bomba. Por exemplo, bomba de palheta é recomendado o óleo de entre 20 e 60 centistokes a 40 graus. Os sistemas hidráulicos que possuem bomba de engrenagem dá uma potência bem maior. No caso do motor de combustão interna, a bomba é de engrenagem. Você usa óleo de 60 a 100 centistokes a 40 graus. E se for bomba de pistão, entre uma amplitude maior de 50 a 170 centistokes a 40 graus. Daqueles óleos que a gente viu lá da classificação ISO, o mais usado para sistema hidráulico é o ISO 68. A CEMIG tem sistemas hidráulicos nessas usinas todas aí, para acionar aquelas comportas, frear o rotor quando ele tem que parar para manutenção. A CEMIG tinha vários sistemas hidráulicos espalhados nas diversas usinas aqui de Minas, e cada um, esse aqui é o ISO 46, lá não sei aonde é o ISO 68, não sei aonde é o ISO 100. Aí eles deram uma adequação nesses sistemas hidráulicos todos e adotaram um único óleo hidráulico, o ISO 68, para todas as usinas da CEMIG. Evita de ter que comprar óleo hidráulico ISO 68, óleo hidráulico ISO 100, ISO não sei quanto, aí tem o estoque de vários itens. Então adota um só, elimina problema de erro também, e o óleo errado para usina tal, que não era aquele, aí padronizaram. Então, esse ISO 68 é o mais usado para sistema hidráulico. E aqui os tipos de bomba, né? Oi. No slide anterior, você apresentou alguns valores de viscosidade
de óleos que são utilizados em alguns tipos de bomba. É. Mas há 2 aulas atrás, na Hum, verdade 3 aulas, né, porque há 2 aulas foi a prova, hum. você comentou que prevalece a orientação do fabricante. Nesse Sim, sentido, se eu tiver uma bomba de paleta que me recomenda um óleo com uma viscosidade, sei lá, de 100 centistokes, eu vou considerar a orientação do fabricante, do correto? fabricante, do fabricante. Beleza. Agora, essa recomendação aqui é a recomendação que os fabricantes adotam. Tá? Então, isso já está. Esse tipo de bomba, então o fabricante vai sempre especificar dentro desse intervalo aí. Tá? Veja bem que no caso da bomba de palheta, o ISO 68 é acima do valor maior ali de 60 centistokes. Né? Então, se o fabricante recomendar o ISO 68 para bomba de palheta, você tem que usar o ISO 68. Isso aqui é o que, o que prevalece, e eu falo isso não só nas 3 aulas atrás, eu estou falando isso praticamente em todas as aulas. Quem especifica o óleo lubrificante é o fabricante do equipamento, sempre. Né? E aqui eu estou dando uma demonstração de que, de fato, essa viscosidade do óleo ela tem a ver diretamente com o tipo da bomba. Então, o fabricante também vai levar isso em consideração, tá? Então, aqui são várias bombas aqui, ó. A bomba de engrenagem, essa aqui transmite altas pressões, altas potências, porque o óleo não tem por onde escapar, que ele não pode voltar aqui no engrenamento, ele tem que ir para frente. É a bomba que é usada em motor de combustão interna para jogar óleo para dentro do motor todo. Né? Tem essa bomba de engrenagem interna aqui, tem essa bomba de palhetas, que eu comentei já também, né? Essa bomba de pistão radial, a bomba de pistão axial, que é muito usada em retroescavadeiras, etc. Então, são vários tipos de bomba, e é basicamente o tipo de bomba que o fabricante vai focar para especificar o óleo daquele sistema hidráulico dele. E como é que é um fluido hidráulico ideal? Ele tem que ser incompressível, ser bom lubrificante, não pode ser incompatível, por exemplo, com um retentor, com uma borracha que ataca. Então tem que fazer, o fabricante faz esses testes todos para ver se nenhum componente interno vai ser atacado por aquele óleo, né? Alto índice de viscosidade, que é um bom óleo lubrificante. Baixo ponto de fluidez, quer dizer, ele tem que trabalhar até em temperaturas, baixas temperaturas, quimicamente estável, resistência ao cisalhamento, não ser tóxico. Isso aí é relativo, porque se o cara beber óleo hidráulico, ele vai passar mal também. Não é atóxico. Baixo custo e grande disponibilidade, que também não. Baixo custo relativo, né? E disponibilidade tem. Qualquer volume que você precisar de óleo hidráulico, você vai achar um fabricante que vai fornecer aquilo para você. A demulsibilidade, que é aquela capacidade do óleo de se separar do ar, das gotinhas do ar, da água, demulsibilidade é água, se separar rapidamente da água, não ser inflamável, que também não é verdadeiro, porque o óleo mineral é inflamável, não absorver ar, tem a característica que fala, dá para medir quanto que se o óleo absorve muito ar ou não, né? E capacidade de dissipar calor. Né? Então, são várias características do fluido hidráulico ideal. Agora, eu coloquei uma observação aqui, ó, 10% de um óleo usado pode reduzir em 75% a vida do óleo novo. Então, vamos deixar um restinho de óleo aqui no fundo do reservatório e vamos só completar o óleo. Você vai pôr óleo novo, mas às vezes aquele restinho que ficou lá vai contaminar o óleo novo todo. Tá? Então, vai reduzir muito a vida útil. Então, tem que, na hora de trocar, trocar tudo, escoar tudo e pôr tudo novo. E agora, por que essa preocupação em contaminar o óleo hidráulico, etc.? Porque
Mais de 75% das falhas em sistemas hidráulicos é essa tal de contaminação. Às vezes não é a bomba que quebra, não é o cilindro que empena, nada. A maior quantidade de falha refere à contaminação do óleo hidráulico. Então, o óleo hidráulico ele não pode ser contaminado, ele tem que ser o mais puro possível. Se contaminar o óleo hidráulico, você vai perder produção. O custo de reposição de componente é altíssimo, né? Então, o sujeito não deixa o óleo ficar contaminado, ele vai gastar um dinheirão depois para trocar a peça, repor tudo, né? Trocar várias vezes o óleo. Você trocar um óleo que são volumes gigantescos, tem um problema de como descartar aquele volume gigantesco usado, né? E o custo geral de manutenção da empresa aumenta se tiver contaminação. Nós vamos ver isso aqui, é o mais importante da aula de hoje. Porque uma pequena pedrinha que entra lá dentro do sistema hidráulico, pequena poeirinha, pequena mesmo, ela passa e vai arranhando as paredes do sistema hidráulico, daquelas válvulas, da bomba. E à medida que ela arranha, ela produz mais partículas metálicas que vão ficar flutuando ainda dentro do óleo. Então, ela se multiplica rapidamente. Um pequeno grãozinho que você jogar lá, no final das contas, tem muitos grãozinhos lá dentro. Aqui vai falando como é que acontece esses desgastes, partícula contaminante, né? Tem o desgaste abrasivo, adesivo, a erosão também, né? O erosivo e a cavitação também. Por isso que não é bom ter ar, porque a pressão fica tão grande dentro do fluido hidráulico que o ar comprime. E é como se ele implodisse. E essa implosão, se acontecer perto da parede metálica, afeta a parede metálica. Tal o impacto dessas mini explosões de gotículas de ar dentro do óleo hidráulico sob alta pressão, né? Em turbinas hidráulicas aí, quando funcionam muitos anos, quando tira para fazer manutenção, está cheio de buraquinho a parede da turbina assim, é por causa desse problema de cavitação. Veja bem, a partícula nasce, a dona da limpeza varrendo, tal, aí a partícula fica flutuando no ar, vagando no ar. Aí tem o suspiro, essa partícula encontra o suspiro daquele reservatório, por exemplo. Aí ela entra lá dentro desse suspiro, cai no óleo hidráulico, aí passa lá dentro, arranha, produz mais um monte de outras partículas, quer dizer, ela se reproduz. Aí essa fica vagando no óleo hidráulico, passa no filtro, mas o filtro não segura tudo, não. O filtro não pode deixar o óleo contaminar. O filtro ajuda, mas não segura a barra total, não. Aí, como é que faz controle de contaminação, evitando partículas sólidas, umidade, ar, né? Não pode ficar borbulhando o óleo que incorpora ar, ainda mais óleo hidráulico, problema de radiação, fontes de calor, contaminação por combustível. Então, tem um monte de coisa que pode contaminar o óleo lubrificante. E aqui eles detalharam mais ainda, ó, como é que partículas são incorporadas lá dentro do óleo, partículas que entram de fora pelo suspiro, pelo respiro, aqui como eu citei antes, e partículas são geradas lá dentro, com desgaste de peça, etc. Então, fizeram uma lista de tudo quanto é tipo de possibilidade aí de contaminação por partículas. Tá? Então, as partículas entram grandes, quando passa, por exemplo, numa bomba, são moídas,
e aí se transforma num monte de pedacinhos pequenos, que é muito pior do que um pedação grandão, né? Nós vamos ver também. Olha lá, e essas partículas vão aumentando a quantidade delas, ó. Vai aumentando, vai se reproduzindo, né? E de ser filtrada depois, ela vai diminuindo. Mas essa zona perigosa aqui, ó, e veja bem, as pequenininhas nesse gráfico de baixo aqui são piores do que as grandonas, né? Porque elas são de dureza maior, as pequitinhas. Então aí que elas vão arranhar mesmo. Agora eu falei, estou falando aqui em termos leigos, né? Pequenininhas, etc. Agora vamos ver o quanto pequenininha é uma partícula que pode contaminar um óleo hidráulico. Isso aqui, grandão, esse círculo grandão que vocês estão vendo aqui, ó, é um diâmetro de um fio de cabelo. Um fio de cabelo humano. O fio de cabelo humano tem em torno de 80 micras de diâmetro. 80 micras. Aqui está tudo em polegada, mas em micra é 80 micras, né? Essa bolinha preta aqui, ó, maior, é a menor partícula que a gente consegue enxergar, que é em torno de 40 micras. Então, se você passar o dedo aí na tela do seu computador, aí sai uma poeirinha no dedo aí na sua mão, essa poeirinha que você está enxergando aí, ó, tem 40 micras de diâmetro, né? E as partículas que são perigosas para um sistema hidráulico tem 5 micras de diâmetro. Ou seja, você não, nem vê. Nem vê. Ou seja, você não enxerga. As partículas perigosas são partículas praticamente invisíveis, você nem vê. Então, olha o cuidado que você vai ter que ter lá na sua vida profissional, se você estiver atuando nesse negócio aqui, nessa área, um cuidado gigantesco, porque partículas que você nem vê é que prejudicam o óleo hidráulico, o sistema hidráulico, né? Aqui está o tamanho, ó. Um grão de sal refinado, ó, tem 100 microns. O cabelo humano, lá, eu falei 80, é 70 lá. A menor pedacinho que você consegue enxergar é 40. A farinha de trigo, o diâmetro da partícula da farinha de trigo é 25 micras. A célula do sangue da pessoa, célula vermelha, é 8. Uma bactéria é 2. Né? E, veja bem, o que prejudica o sistema hidráulico é coisa de 5, 10 micras, quer dizer, do tamanho de uma célula vermelha do sangue. Tá? Então, é coisa difícil de trabalhar, porque você não vê as partículas, né? Aqui outro exemplo, ó. Essa aqui, então está escrito aqui, tolerância do sistema hidráulico Caterpillar, esse material aqui da Caterpillar. É nessa faixa aqui, ó, entre 5 e 30 micras. Você nem enxerga, porque a menor que você enxerga é de 40 micros. Então, essa aqui que é a perigosa para o sistema hidráulico. Então, daí você já tem noção do que a gente está falando, né? Eu, no início, estava falando em partículas pequenininhas, a partícula grande se transforma em várias pequenininhas, mas é pequenininha mesmo, você nem enxerga, né? E essa que é a perigosa. Por que ela é perigosa? Professor, Oi. o procedimento de diálise, ele consegue remover essas partículas perigosas que tem aí de 5 a 10 micrômetros? Consegue, eu vou falar aqui nesse negócio, entendeu? Só tem um jeito de limpar, manter um óleo limpo. É fazendo o que eles chamam de instalar um equipamento que chama contador de partículas. É um equipamento que passa um cano com óleo, você instala nesse cano, o óleo passa por esse equipamento. À medida que o óleo vai passando, ele vai dando em tempo real quantas partículas tem naquele óleo.
vocês terem uma ideia. Mas por que essas partículas pequenininhas afetam um sistema hidráulico? Porque olha aqui como é que são as folgas de um sistema hidráulico, de vários aqui. No mancal de rolamento, ó, vai de 0,1 a 3 microns as folgas. No mancal de deslizamento, as folgas já são maiores, ó, de meio a 100 microns. Nas engrenagens, de 0,1 a 1 micra. Então, um grãozinho de 5 micra já prejudica essa engrenagem aqui. Ó. Agora, no caso de motores, as folgas que tem ó, do anel do cilindro e no cilindro lá, de 0,3 a 7 micras. É muito menos, 10% do diâmetro de um fio de cabelo, né, da pessoa. Os mancais da biela, esse aqui é de motor, o mancal da biela é de 6 a 20 micras. E aí vai, olha lá, a válvula, trem de engrenagem, tudo bomba de engrenagem, olha lá, varia de meio a 5 micras. Quer dizer, se cair uma partículazinha lá de 5 micras nesse bomba de engrenagem aqui, ó, já dá problema. Você nem vê essa partícula. Menor que você vê é 40. Cai uma de 5 lá dentro de diâmetro. Já prejudica, porque a folga exatamente é menor do que a partícula. Então a partícula entra naquela folga lá e arranha. Como ela é pequenininha, ela consegue entrar e arranhar lá dentro. Arranhou, já vira um sulco ali que na hora que a válvula fecha completamente, ainda vai passar óleo naquele rasguinho que foi produzido por essa partícula, entendeu? Então, é nesse nível que nós estamos falando de sistemas hidráulicos modernos, porque e motores modernos também, porque aqueles motores antigos de 8 cilindros, usavam um óleo bem viscoso, grosso, até bom para vedar as folgas, eram folgas grandes, tinha potência de sobra, gasolina de sobra, então era diferente. Então agora os motores ficaram pequititinhos, folgas justíssimas, e aí você tem que usar um óleo mais fino, diferentemente daqueles motores antigos. Hoje esse óleo de motor, esses motores novos aí, são óleos fininhos. Primeiro que ele tem que, são volumes menores de óleo, então ele tem que circular umas 20 vezes por minuto. São 3 litros, aqueles 3 litros circulam, em 1 minuto circula 20 vezes aqueles 3 litros ali dentro do motor. Né? Então, essas folgas justíssimas aqui são para equipamentos mais modernos. Né? Por que eles apertaram essas folgas todas, diminuíram tudo? Porque aí a precisão é maior. Aí o sujeito comandando uma reta escavadeira, né, ele só encosta na alavanca, ela já gira. Você encosta para lá, ela então fica super sensível e com isso ele consegue, em 1 hora, encher mais caçamba de minério e jogar no caminhão do que aquelas antigas, que é um trem mais demorado, etc. Com essas preções, então, é bom para o desempenho, para a produtividade do equipamento. Né? E isso aqui exige uma mecânica de altíssima precisão para fazer esses equipamentos também. Né? Tem mais aqui, ó, bomba de paleta, tudo folga pequititinha. Essa placa de válvula, cilindro na bomba de pistão, essa aqui pelo menos vai até 40. As de 40 você nem enxerga essa folga aqui. A folga de 5 você nem enxerga. Né? Então, olha o tamanhozinho das folgas. Algumas já maiores aqui, ó. Então, são folgas pequenas. Né? Aqui eu volto a insistir isso, né? Todo fabricante de equipamento mostra em seus manuais, no catálogo, esses tamanhos dessas folgas aí, ó, que ele pode operar. Tá? Então, ao dar aquelas folgas, ao saber daquelas folgas, ele já falou, olha, esse óleo aqui não pode ter contaminantes com mais de 5 micras de diâmetro. Então, ele define, inclusive, o tamanho
máximo que pode ter de contaminante no óleo. O fabricante do equipamento hidráulico, ele vai dizer, ó, não pode ter maior que contaminação acima disso aqui, ó. Tem um limite, né? Então, aqui tem um estudo de caso aqui, ó, numa siderúrgica, tá? Ele constatou, né, um nível de contaminação NaS9. Eu vou falar mais para frente isso aí. Essa NaS, inclusive, já está obsoleta, tem outra mais moderna. E aí eles fizeram filtragem, controle de contaminação, poeira, etc. Monitoraram tudo e conseguiram reduzir a contaminação de NaS9 para NaS6. Aqui à esquerda, ó, é o tal NaS9. Depois o NaS6, a foto à direita lá, não tem sujeira quase nenhuma. Esse NaS, como eu falei, já está obsoleto, né? Agora usa essa ISO aqui, ó. ISO. E tem esses 3 números aqui, ó. Esses 3. Sensação, tá? Eu acho que nós estamos sem seu áudio, viu? Ah, liguei agora, por isso que eu perguntei. Vocês estão me ouvindo? Do nada, o áudio ficou desativado. Agora, como é que volta lá no compartilhamento? Vocês ainda estão vendo a tela da apresentação? Sim. Sim, Tá. nós estamos no slide 33. Isso. Então, vou voltar nele aqui, ó. Apareceu uma mensagem aqui, seu microfone está mudo. Então, o que eu estava dizendo, não sei até que hora que vocês ouviram, é que antigamente media-se a contaminação de um óleo hidráulico através dessa norma NAS aqui, ó. Tinha uma escala. 1, 2, NAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Esses caras aqui desse estudo de caso, dessa siderúrgica aqui, ó, eles conseguiram reduzir de NaS9 para NaS6. Aqui estão as fotos, ó. À esquerda é o NaS9, cheio de pontinhos, de sujeira. A da direita, o NaS6, já está limpinho. Essa NaS era a norma antiga. Agora usa-se essa norma ISO, que tem 3 números aqui, ó. E esses 3 números aqui me dizem se o óleo está muito contaminado ou pouco contaminado. Quem for trabalhar nessa área de manutenção, né, vai tratar desse assunto aqui o tempo todo. Ah, eu estava com óleo, apesar de já não usar essa norma NAS, muita gente ainda se refere a ela. Ah, eu estava com óleo NAS9, reduzi aqui para NAS6, e olha o que acontece nessa redução aqui, ó. Vou ler aqui o testemunho do cliente, ó. Trocávamos servoválvulas a cada 2, 3 meses. Ao atingir NaS9, trocávamos todo o óleo. Reduzimos muito o consumo de servoválvulas. Trocou só uma num ano. Antes era de 2 a 3 meses, já trocava a válvula. Principalmente devido à melhoria na filtração, que agora opera dentro dos parâmetros. Nem precisa mais trocar o óleo. Porque se aquele contador de partículas indicar um NaS6, enquanto tiver no NaS6, não precisa trocar o óleo, não. Ele está limpinho. Né? Troca quando começa a contaminar o óleo. Então, nessa slide aqui, vocês já perceberam que tem uma escala que mede essa contaminação de partículas de óleo hidráulico. Né? Tem essa tal NAS e tem essa ISO.
e todas as duas medem a quantidade de contaminantes que um óleo tem. Tem outro estudo aqui, ó, na mesma siderúrgica, no laminador de tiras a quente, o nível de contaminação estava no patamar NAS8. Aqui à esquerda é o NAS8. Né? Com controle, aí eles começaram a implantar um sistema de controle e monitoramento da contaminação. Conseguiram reduzir para NAS5. Né? O que eles fizeram de melhoria? Trocaram os filtros, nível de contaminação, de acordo com a exigência da máquina, etc. Olha o que aconteceu. Eliminação total de agarramento em válvulas, as válvulas não passaram a não agarrar mais, diminuiu a manutenção nas bombas e o consumo de óleo, a quantidade parada. Então, aumentou a produtividade da laminação, porque quando dá uma parada dessa, a produtividade diminui, tem que parar o equipamento, né? Uma travada. Então, ao tornar o óleo limpinho, acabaram-se os problemas. Outro exemplo aqui, ó. Um óleo que era NAS7, conseguiram reduzir para NAS3, que é quase limpinho. Veja bem aqui que tem números da ISO aqui que eu vou explicar mais adiante. Né? Aí o que eles testemunharam quando eles conseguiram fazer essa redução? E esse aparelhinho vai dizendo, NAS tanto, NAS tanto. Aí, então dá para saber se o óleo está sujo ou está limpo. Né? Então, olha lá. Deixaram de trocar o óleo, nem precisa trocar o óleo fica limpinho e são volumes grandes. Então, você pode transformar isso em custo, quanto economizaram de manutenção, né? As tais servoválvulas viviam só 1 ano de vida só. Eles trocavam 8 válvulas dessa por ano, custava $60 mil por ano trocar essas válvulas. Né? Agarramento, essa servoválvula devido à contaminação, etc. Há quase 2 anos que não trocamos nem o óleo, nem a servoválvula. Só de abaixar a pureza do óleo para esse tal NAS3, que é um óleo puríssimo. Então, eu estou destacando isso para mostrar a vocês que quem trabalha com esse tipo de sistema, ou for trabalhar com esse tipo de óleo hidráulico, manutenção, etc., essa linguagem aí de NAS ou ISO é comum. Então as pessoas estão, seu óleo está quanto? Tá NAS8, e o meu aqui está NAS5. Então a conversa de quem trabalha nessa tem tudo a ver com isso que vocês estão aprendendo na aula de hoje. E eu falei que essa dá um trabalhão do cão para diminuir, tem que tomar um monte de precaução, eliminar fontes de contaminação, né? Filtrar o óleo, a tal diálise que o Marlúcio falou aí. Mas dá para você fazer a conta de quanto foi economizado num negócio desse. São 3 casos que eu falei para vocês, ó. O primeiro caso, o custo de manutenção era R$ 143 mil por ano aí, ó. Caiu para 50 mil. O outro caso, ó, era 72, caiu para 19. O outro de 200 e tantos mil para 38 mil. Então, esse é um resultado financeiro que o engenheiro de manutenção pode levar para a direção da empresa e mostrar, ó, aí nós gastamos para comprar filtro, gastamos para não sei o quê, para reformar o equipamento, etc. Mas olha aqui o que deu, ó, o custo de manutenção caiu bastante, né? Aí a diretoria vai rir até as orelhas, né? É lógico que aí você vai pedir um aumento, fala, pô, já que eu economizei tanto, né? Uma beiradinha dessa pode vir para o meu salário também, né? Então, é bom apresentar esse tipo de resultado. Agora, vamos ver aquela tal tabela ISO. A tabela ISO.
Esse códigos aqui que tem, de 8 a 23, refere-se à quantidade de partículas. Então, aquele aparelho contador de partículas, ele não só identifica quantas partículas tem, né? Mas o tamanho, não só o tamanho delas, mas a quantidade dessas partículas no óleo. Esses códigos aqui referem-se à quantidade, olha lá. Intervalos, de 40 mil a 80 mil partículas é o tal ISO 23. Né? Só tem uma partícula naquele por mililitro de óleo. Mililitro, é um pedacinho assim de óleo só. Tem uma partícula só, NaS8. Tem duas, é NaS8 também. Né? Tem 40, NaS13. Tem 57, NaS13 também. Dentro daquele intervalo, ele conta quantas partículas tem e mede o tamanho dessas partículas. Né? Então, e tem uma tabela de equivalência lá. Essa norma ISO, o número dela é 4406, ela é de 1999. E aquela antiga, é tal NAS, que é de 1964. Então, existe uma equivalência entre uma e outra. Né? A outra vai de... ele falou lá, NAS6, NAS8, NAS5, e tem a equivalência atual, mas essa aqui já nem é utilizada. Mas todo mundo na área da manutenção ainda fala desse NAS aqui também. Bom, e eram 3 números. Lembre-se que aqui, ó, dei um exemplo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. ISO 20, 16, 15. Depois ISO 15, 13 e 11. Então, o que são esses números aí, ó? Essa norma, que era de 1999, o primeiro número que aparece ali são partículas de até 4 milímetros, ó, micrômetros, né? Micras, né? De diâmetro. O número do meio são partículas de até 6 micras. 6, hein? Pequenininho, você não enxerga, não. E a outra aqui, a da direita, é de 14 micras. Né? Então, por exemplo, se o aparelho lá contou, opa, eu contei 11 mil partículas de até 4 micras. Contei 4 mil partículas, um exemplo isso aqui. Contei 4 mil partículas que passou aqui, por ml de óleo, hein? Mas passa aquele volume grande, mas o aparelho mede tudo. 4 mil partículas de até 6 micras. E contei 500 partículas de até 14 micras. Quer dizer, partículas pequititinhas tem muitas. E partículas grandes tem menos. Né? Então, nesse caso aqui, ó, esse óleo aqui, ó, olha lá, 500 está nessa faixa aqui, ó, de 320 a 640. 4 mil, que é o ISO 16. Tinha 4 mil partículas lá de 6 micras. Então, ui, atrapalhou aqui. 4 mil partículas de 6 micras. Então, está dentro desse intervalo de 2.500 a 5.000, então é o ISO 19. E depois a outra piquititinha tinha 11 mil, está dentro desse intervalo aqui, ó, de 10 a 20 mil, é o ISO 21. Então, esse óleo aí, com aquelas quantidades de partícula lá, é o ISO 21, 19 e 16. O primeiro número refere a quantidade de partículas de 4 micra, o segundo, quantidade de partículas de 6 e o terceiro, quantidade de partículas de 14. Né? Mas aí eles mudaram esse negócio. Mudaram. Então tem uma terceira outra norma. Em vez de daqueles tamanhos, agora é 2, antes era quanto?
4 micras. 4, 6 e 14. Agora passou a ser 2, 5 e 15. Veja bem, isso tudo você não enxerga nada. O óleo passa assim, ó, tá novinho, olha, o aparelho conta tudo. Então, agora mudou esses tamanhos aqui, ó, mas o esquema continuou do mesmo jeito, tá? Então, tem tabelas aqui, ó, falando a quantidade de partículas, os tamanhos, lá 2, 5 e 15 micras, o equivalente do tal NAS, né, que é mais antiga. Então, tem uma tabela de correlação aí que a pessoa pode consultar também, porque às vezes aqueles engenheiros mais antigos só falam desse tal NAS. E o catálogo da sua máquina fala nesse código ISO aqui, ó. Então, agora como é que fala? Olha, óleo para controle e servoválvulas tem que ter esse nível de limpeza aqui, ó. 16, 14, 11. Para válvulas, esse aqui é o nível de limpeza. Para bombas, então, esses 3 números é que dão o fabricante fala que é o limite máximo de sujeira que pode ter o óleo. Pra vocês terem uma ideia, um óleo novo, novinho, não usado, quer dizer, você compra um litro de óleo numa embalagem, abre a embalagem, lá dentro o fluido novo apresenta esse código ISO aqui, ó, 20, 18 e 15. O novo. Então já vem sujo, né? Mais ainda tabelas de conversão de uma norma antiga para outra. Agora vamos ver aqui como é que funciona na prática. Eu já dando esses números da ISO aí, ó. O óleo chega na empresa novinho, num tambor, fechadinho. Ele já é ISO 18, 16, 13. Aí o cara abre a tampa assim para olhar lá dentro do óleo, para ver se está cheio, tá, por qualquer motivo. Deixou um pouquinho o tambor aberto, já cai, já aumenta a contaminação, já passa para ISO 20, 18, 15. Aumenta em 4 vezes a sujeira que tinha no óleo novo, que já era sujo, já chega sujo. Pra vocês terem uma ideia, a Caterpillar, ela não abre um tambor e põe o óleo no equipamento dela. Mesmo óleo novinho, abriu o tambor, ela não põe. Ela chupa esse óleo por uma bomba, passa por um filtro e depois põe no óleo novo. Tá? Vamos acompanhando aqui, ó. Aí um sujeito lá fala assim: ah, tem quanto de óleo ali naquele tambor lá? Tá, já tá na metade, quanto que é? O cara pega uma vareta toda suja e enfia lá dentro para ver o nível do óleo. Pronto. Já aumentou de 8 vezes a contaminação que tinha no óleo novo. Ó. Já o óleo, a classificação dele cai para ISO 21, 19, 16. Aí o sujeito lá do almoxarifado tira aquele óleo do tambor e põe num balde para levar lá na fábrica para pôr lá dentro de um redutor. O balde está sujo. Aí já aumentou 16 vezes a contaminação do óleo novo. E a classificação dele passa a ser ISO 22, 20 e 17. Aí na hora dele pôr esse óleo no redutor, ele pega um funil que estava no canto lá. O funil estava sujo, poeira, não sei o que. Ele põe o funil ali, enche, já entra mais sujeira lá. Já aumentou 32 vezes a quantidade de contaminação que tinha no óleo novo. E a classificação ISO dele já passa a ser 23, 21, 18. Aí o suspiro está pifado, quebrou alguma coisa lá. Aí a dona passa varrendo em volta assim, ó, a poeira entra pelo respiro lá do equipamento, aumenta para ISO 20, 24, 22, 19. Aqui o óleo já está sujo. Aparentemente, você olhando o óleo, você não vê nada. Está parecendo que o óleo é novinho, né? E isso aqui muitas vezes acontece no caso quando você vai trocar o óleo de um motor de um automóvel, por exemplo.
Mas no motor de automóvel, os problemas não são desta magnitude do óleo hidráulico. No óleo hidráulico, isso não pode acontecer. No motor, até pode, porque na hora que queima, já vai contaminar muito o óleo. O óleo de motor é um óleo muito contaminado, porque tem queima lá dentro do motor e tal. Então, não é tão relevante. Mas no sistema hidráulico, você não faz esse controle de contaminante de óleo de motor. Você faz de óleo para sistema hidráulico. Então, vamos lá. Aqui está, ó. Os níveis de limpeza em sistemas lubrificáveis são definidos por essa norma aqui, ó, que é aquela antiga, que até mudou, né? Para o código 18.16.13, é o nível de limpeza de óleo hidráulico. É esse que é exigido. Esse óleo ISO 18.16.13, lembrando que o 18, tem que olhar naquela tabelinha lá atrás, é a quantidade de partícula de até 2 micra. Esse primeiro número é a quantidade de partícula até 2 micra. O segundo número, veja bem que 18 é o número lá para cima. Ou seja, a quantidade de partícula pequititinha é muito maior do que a quantidade de partícula de 5 micra, que aqui é 16. E a quantidade de partículas de 15 micra é menor, porque são partículas maiores, a quantidade delas é menor. Se você somar isso tudo aqui, essas partículas de vários tamanhos, nessas quantidades que estão aqui, isso dá 77 miligramas de impureza por litro de óleo. Então, o máximo que pode ter, né, é 77 miligramas por litro de óleo. Num tambor de 200 litros, você multiplica isso ali por 200, o máximo de impureza que pode ter é 154 miligramas. Não é grama, não, miligramas. Né? O que é 154 miligramas? Para vocês terem uma ideia. Um comprimido de aspirina tem 325, é menos da metade de um comprimido de aspirina. Você quebra um pedacinho de um comprimido de aspirina, moe e joga no tambor de 200 litros. É o máximo de contaminação que pode ter para óleo hidráulico. Então, aqui mostra o óleo novo, já vem contaminado, o óleo novo, e como que tem que ser um óleo para usar numa servoválvula. Professor, a gente tem comentado aí sobre os níveis de contaminação, mas na prática, se eu tiver um volume de óleo e quiser saber qual que é o nível de contaminação desse óleo, eu tenho que enviar para um laboratório fazer essa análise? Aí é que está. Agora tem esses contadores de partícula, que antes só o laboratório tinha, mas agora já virou um equipamento, não é barato, mas já empresas que têm volumes grandes de óleo já tem esse equipamento lá, ele controla quanto que está o óleo dele por esse contador de partícula. Instala no meio de uma tubulação, o óleo passando ali na tubulação, ele já vai falando quanto que tem de contaminante dentro do óleo. Ok? Então, veja bem, o óleo para usar numa servoválvula tem que ser bem mais limpo do que o óleo novo. Bem mais limpo. Né? Aqui tem outros estudos de caso aqui, ó. No caso aqui do comando final diferencial, ó. Era um projeto que foi iniciado em 2001 com caminhões, 15 caminhões desses aí de cima, não eram novos, e foi iniciado um controle. Como é que eu controlo esses óleos novos, essa contaminação? Então, eles pegaram esse grupo de 15 caminhões aí, ó, e começaram a fazer um controle de contaminação, começando na manutenção preventiva,
e trabalharam com essa redução de nível de contaminação do óleo. Aqui nem é para sistema hidráulico, né? Mas olha só como é que vira, muda. A vida útil desse comando final, desse diferencial, aumentou em 33%. Se você calcular em 15 caminhões, isso deu uma economia de 333 mil dólares. Imagina aí o engenheiro que ganha em dólar lá vai ganhar um big e aumenta lá. Então, como é que faz esse controle de contaminação? Então, começa por, não pode deixar nada que contamine o óleo possível, né? Esse contador de partículas, tem o contador de partículas, mas tem outros aparelhos que medem os contaminantes. Alguns deles aqui vocês vão saber o nome aqui, ó. Espectrofotômetro. Espectrofotômetro. O espectrofotômetro, ele mede a ppm, partes por milhão, de metais dentro de um óleo, mas ele só pega contaminantes até 15 micras. Né? O filtro e o bujão magnético, ele só pega partículas maiores do que 40 micras. Quando você põe aquele bujão magnético, às vezes o equipamento está esquisito, você vai e tira o bujão magnético e olha, se ele estiver cheio de partículas metálica, tá tendo desgaste em algum lugar lá dentro do equipamento. Né? Então, cada tipo aqui, ó, pega um jeito, né? Essa ferrografia não mede a quantidade de partícula, mede só o formato, né? Se ela é uma cobrinha assim, significa que é um cavaco. Tá raspando e tá saindo aquela cobrinha enrolada, assim, igual sai o cavaco na hora de usinar. Então, para esse negócio aqui, é esse contador de partículas. O espectrofotômetro ajuda, mas esse bujão magnético só pega maior do que 40 micras, essa ferrografia é só formato. O quente é esse contador de partículas aqui, ó. Ele é que vai dizer tudo. E aqui mostra vários tipos desse aparelhos, né? Espectrofotômetro, ferrografia e pega aqui aonde o contador de partícula ele é bom, porque ele pega tanto o desgaste normal quanto o anormal. Tá? E então aqui, ó, esse equipamento aqui, ó, é para filtrar o óleo, fazer a tal diálise, o hemodiálise para sangue, né? É diálise aqui, então. Então ele puxa o óleo lá do diferencial, de um caminhãozão desse, né? Passa por um filtro, tá? E volta. Né? Então, existem equipamentos desse, portáteis, disponíveis no mercado. No caso aqui é uma bomba de diafragma, né? 150 galões por minuto, filtro, a mangueira, blá, blá, blá. Então, eles têm que fazer, têm que ter esse tipo de preocupação com relação a óleo lubrificante. Mesmo para diferencial, para motor, mas para sistema hidráulico é imprescindível. Aí mostrando o tamanho do caminhão, onde que eu queria mostrar aqui? Ah, sim, já sei. Ali é uma foto do suspiro, do diferencial. Se esse suspiro aqui, porque o diferencial não pode ser lacrado, ele tem que ter para igualar a pressão externa, né, da interna. Então tem que ter um suspiro. E esse suspiro aqui, ó, tem que ser tal que não caia poeira lá dentro, nem umidade, nem nada. Então, e esse suspiro está aqui lá no meizinho, ó, debaixo dessas duas lanterninhas aqui, ó, tem o pretinho ali, é o suspiro. Aqui está em foco. Então, esse equipamento, né, de filtro, de suspiro, né, tem uns mais modernos, tem até uma luzinha digital lá, ó, que avisa, acende a luzinha lá do suspiro, deve ser caríssimo também.
tem a luzinha que acende, ó, esse negócio já está saturado já. Né? Porque não pode tentar, ele não pode deixar nem entrar poeira lá dentro, nem água, umidade. Tá? Tem que ter sílica gel aí dentro, um monte de coisa para não deixar entrar nem poeira, nem umidade. E tem que ter o suspiro. Então, aqui, o exemplo de outros equipamentos de filtragem, às vezes tem um monte de filtro ali dentro, ó, bomba e um monte de filtro lá. Ó. E é portátil, você pode levar onde a máquina está. Não precisa tirar a máquina do campo e levar para a oficina, não. Então, isso aqui ó, é uso comum nesses equipamentos modernos, eles fazerem essa diálise de óleo para manter o óleo sempre limpo. Né? Aqui só está falando o seguinte, que se cair, se o óleo oxidar, piora tudo. Tá? Piora tudo. Tá lá. Então, olha como é que cai o tempo de operação, vai caindo. Agora, o óleo limpo e seco, o tempo de operação é muito alto. Né? Então, o óleo tem que estar sempre limpo e seco. Esse negócio aqui é uma pistola de ar comprimido e ela dá um tiro de uma espuma dentro do mangote. Por exemplo, eles vão trocar o mangote de uma reta escavadeira, aquela mangueira que leva óleo lá. Então, onde é que tem mangote? Tem lá no nosso almoxarifado. Então, busca uma lá. De cara. Eles têm um armário, isso é lá na Sotrec, ó, eu tirei essa foto lá. Eles têm um armário com tampinhas de tudo quanto é tamanho, até as grandes lá em cima. Porque esses mangotes que eles guardam lá no almoxarifado, eles têm que ser guardados com uma tampinha de um lado, uma tampinha do outro lado. Porque enquanto eles estão guardados lá, não pode entrar poeira dentro da mangueira, não. Então já tem essa tampinha. É padrão, norma, estocar, mangote, etc., não pode ser aberto, não. Tem que se tampar de um lado e tampar de outro. E na hora que eles vão usar, eles pegam uma esponja redondinha, ó, põe ali dentro, ó, e tira as duas tampinhas, põe essa espuma lá e dá esse tiro com essa pistola de ar comprimido aqui, ó, que aí o ar empurra essa espuma por dentro. Se tiver poeira, mais alguma poeira que tenha caído ali dentro, essa espuma tira. Para na hora de instalar ela, não ter poeira nenhuma lá dentro. Olha o cuidado que esses caras tomam quando se trata de óleo hidráulico. Tá? Olha só, por que é bom controlar essa contaminação? Aumenta a vida útil de tudo quanto é equipamento, os componentes, reduz os custos, trocava de ano em ano, passa a trocar de 3, 4 em 4 anos. Né? O equipamento fica com uma disponibilidade maior, ele não fica parado para manutenção, funciona o tempo todo. O próprio óleo dura mais, o próprio filtro dura mais. Então, para quem trabalha com área de manutenção, é focar nesse negócio de controle de contaminante. Ó. Tem esse aqui é um da própria Caterpillar. Ó. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Esse aqui é um aparelho que a própria Caterpillar fornece, mas tem fabricantes mil aí, ó, que dá contador de partículas aí. O problema do suspiro, que eu falei lá e mostrei lá, que pode contaminar o óleo também. Contaminação do combustível é mais rigorosa ainda para esses equipamentos modernos aí, ó. As folgas são fininhas da bico injetor, aqueles negócios todos. Se o óleo diesel tiver contaminante, a folga é menor ainda do que o próprio óleo hidráulico. Né? Então, o óleo diesel tem que ter filtro antes de pôr, tudo aí. No caso aqui do suspiro, ó, olha, tudo quanto é tanque tem esse suspiro ou respiro aqui. Ó. Olha lá, um tanque grande, olha lá o respiro lá em cima.
Contaminação por água, está falando aqui, quer ver? Ó? Olha como é que vai cair na vida útil do óleo quando tem uma mixaria de água dentro do óleo. Tá? A vida vai caindo. Não pode ter água, não, olha lá. Um óleo com 50 ppm é partes por milhão. Você enche uma piscina com 1 milhão de bolinhas de gude. Aí você vai tirar 50 e pintar elas de outra cor e jogar lá dentro. Isso aqui é 50 ppm de água, no caso aí. Ó. Aqui do frasco do meio, 250. O outro lá você nem enxerga a régua de trás. Já contaminou o óleo. Água água com óleo não pode. Né? Aqui ele está falando que esses respiro tem que ter aquele sílica gel também, para não deixar a umidade do ar entrar lá para dentro do reservatório de óleo hidráulico, do diferencial, do equipamento, qualquer que seja ele. Tem fabricantes no mercado de tudo quanto é tipo de respiro. Ela filtra até partícula de 2 micras. Esse tipo de suspiro aí, não deixa passar nada. Tem 1000 fabricantes, vários preços, etc. Né? O ar também não pode estar no óleo hidráulico, principalmente. Né? Olha lá, bolinhas de ar, aqui um reservatório de óleo hidráulico todo espumante, ó, cheio de espuma. Se tiver espuma aí é porque tem cheio de bolinha de ar dentro do óleo. Não pode. Uma situação dessa, não pode. O filtro de óleo, aqui é filtro do óleo, que tira a água também. Exemplos de aplicação de filtro. Isso aqui eu não sei se é óleo ou se é combustível, mas combustível também tem que tudo ser filtrado. Cada saída aqui tem um filtro. Olha lá, esse aqui tem 8 filtros aí, ó, para passar aí, ó. Então a bomba puxa, passa o produto, combustível ou lubrificante por esses filtros para depois seguir adiante. Aqui mostrando a estrutura de um filtro de óleo. Né? O óleo entra aqui, tem uma válvula de alívio também, porque imagina se o sujeito não troca esse filtro de óleo e o óleo estava sujo, entope esse filtro aqui. Aí a bomba vai continuando jogando o óleo ali para dentro do filtro, mas ele está entupido. Aí o óleo não consegue passar, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando. Isso tem num carro seu, no seu carro tem isso aqui no filtro de óleo. Tem essa válvula de alívio aqui, ó. Porque se entope ele, a válvula de alívio abre e o óleo passa direto sem filtrar. É melhor um óleo sujo lubrificando o seu motor do que óleo nenhum. Entupiu, se não for óleo nenhum, o motor funde. O óleo sujo ele ainda funciona, dá tempo de você dar um jeito depois, né? Então, isso aqui é um filtro de óleo mais complexo. Tem dreno aqui embaixo, filtro de óleo de motor não tem essas coisas. Né? Mas tem tudo aí, ó, elemento filtrante, etc. Aqui ele está mostrando nessa foto aquele sistema que eu mostrei lá no início, como que é um sistema hidráulico, reservatório, blá, 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 blá. E aqui é onde que tem que ser, porque naquela que eu mostrei lá atrás, não mostrava os filtros. Aqui ele mostra onde tem que ter os filtros. Ó. Tem que ter um filtro aqui na sucção, tem que ter um filtro na parte de alta pressão e tem que ter um fio de retorno para evitar cair dentro do reservatório. Se contaminou por algum jeito aí, não volta lá para dentro do reservatório. Então tem que ter filtro aí. E ele fala até aqui, ó, esse aqui tem que ser de 149 micros. Tem filtro móvel, filtro fixo, em circuito principal, circuito secundário, pôr filtro em tudo quanto é canto. Aqui tem o circuito
desses carrinhos de diálise aí, ó, para poder lubrificar, limpar o óleo. Isso aqui, a maioria das empresas não tem isso. Não tem. E às vezes um negócio desse, que faz um circuito na empresa toda, trocando, fazendo diálise de vários equipamentos, deixa o óleo todo limpinho, né? Às vezes economiza, porque não vai precisar nem trocar o óleo. Se o óleo tiver naquele contador de partícula lá puro, toca ele, não precisa trocar, não. Agora, quando começa a contaminar muito, chega na hora que tem que trocar. E se o cara não tem aquele contador de partícula, ele vai trocar por tempo, né? 1 ano de uso, ele tem que trocar tudo. Isso aqui eu coloquei porque pode acontecer. São muitos alunos, vão se formar, vão trabalhar em um monte de empresas aí pelo Brasil, pelo mundo afora. No Brasil, então, é comum você chegar lá e ver um negócio desse aqui, ó, um equipamento todo sujo. É até um daqueles de filtragem também, ó, mas olha, só ele tem que filtrar o próprio aparelho, porque ele está todo sujo, né? Então, você, como um engenheiro mecânico formado aqui na UFMG, que fez a disciplina de lubrificação, quando você vê uma situação daquela, você vai lá, não, para tudo, vamos, chama um pintor aí, chama um serralheiro, vamos refazer tudo, limpar, refazer. Isso aqui que é um equipamento decente. E é aquele filtro portátil, olha como é que ele era antes. Então, aí o pessoal vai falar, nossa senhora, esse engenheiro novo que a gente contratou, o cara está mostrando serviço, né? Vamos dobrar o salário dele? Vamos. Tá. Então, já é um negócio bom de você fazer. Mas isso aqui vocês vão ver aos montes, na maioria das indústrias. Isso aqui são exemplos de como não pode, porque está tudo sujo. A, a tampa tá aberta, cheia de espuma dentro do tanque de óleo, vazando óleo para tudo quanto é lado, o cilindro hidráulico saindo óleo ali, ó, pelo cilindro. Ó. Se sai óleo, é porque entra sujeira. No mesmo lugar que o óleo sai, a sujeira entra também. Porque uma hora a pressão está alta, está empurrando o óleo para fora, uma hora a pressão está negativa, puxando o óleo, a sujeira que estiver na beiradinha ali, vai tudo lá para dentro também. Aí, ó, a tampa tem aberta ó, no ar livre, isso não pode, ó. Vendo? O outro ali cobriu até com uma garrafa PET, para não contaminar ali, ó. Né? A tampa, inclusive, aqui ainda não ficou legal, tá pintadinho de novo, arrumar, mas não pode ter nem esse rasgo aqui, ó. Não pode ter nada para atmosfera, não. Olha aqui o tanque de óleo hidráulico deles, o cano vem por um buraco enorme, ali a tampa tá levantada, aqui tá tudo sujo, ó. Não pode ser desse jeito, ó. A tampa toda suja, enferrujada. O filtro aqui, ó, o suspiro aqui, ó, tá até torto, deve estar quebrado, né? Vazamento para tudo quando ou o respiro aqui está ineficiente, né? O filtro já está saturado, tudo sujo. Isso não pode. Você chegar numa empresa para trabalhar e ver uma situação dessa aqui, você fala assim, olha, eu vou aplicar aqui de cara o 5S. Nós vamos tirar um dia para desmontar tudo, limpar, pintar, pôr tudo novinho, trocar os suspiros, tá velho, pôr tudo novo, os filtros. Né? Olha o funil que o cara usa, todo sujo de óleo lá, o tambor no sol. Esse é o retrato mais comum de vocês encontrarem na indústria em geral. Indústria de grande porte, aí é outra conversa. É tudo com padrão, cuidado. Mesmo assim, algumas empresas aí não conseguem manter nada limpo. Mas tem que ter, no caso de óleo hidráulico, não tem conversa, é óleo hidráulico. Tem que ter essa limpeza aí. Eu vou mostrar para vocês
Vocês estão enxergando aqui minha tela? Sim. Tá todo mundo, tá vendo a cara de todo mundo aqui? Também? Sim, senhor. Ótimo. Então eu vou pegar agora aqui na minha área de trabalho, deixa eu ver, cadê ela? Esse trem ficou na frente, ó. Eu vou passar um filme da Caterpillar também, que vai mostrar isso tudo que eu falei aqui para vocês. Ó. Presta atenção. Vocês estão enxergando isso, esse filme? Não, o filme ainda não, professor. Ainda tá na tela do. Ainda não, tá carregando. Então, peraí, é porque eu tenho que ir lá no Teams e compartilhar a tela. Tem que compartilhar a tela, esse troço aqui, ó. Que aí vocês vão ver o tal filme. Depois, é pequenininho esse filme, mas tudo isso que eu falei aqui, vocês vão entender a preocupação. Que quem não assistiu essa aula não vai acreditar, inclusive, como é que uma partículazinha menor do que um pedacinho do fio de cabelo vai prejudicar. Vocês vão ver aqui agora. Tem um outro também de filtro, de um fabricante de filtro, que para mostrar em detalhes, que às vezes vocês nem sabiam que tem essas coisas no filtro de óleo. Vamos ver lá. Agora vocês estão vendo. Sim. Sim. Ó, esse aqui é o resumo da aula de hoje. Tá tendo algum áudio no vídeo por enquanto? Ou... Tá tendo Então, áudio. tá Vocês assim não estão pra ouvindo o gente. áudio, não? Não, professor, tá Não, bem alto. não, tá Bem saindo pra baixo. nós, não. Espera aí. É que tá com um volume bem baixo o áudio Então, do vídeo. peraí. Então, peraí que eu vou ter que fazer diferente. Eu acho que eu tenho que ir lá no Teams. Parar de compartilhar. E ao compartilhar aqui, tem um botãozinho. Incluir som, é esse aqui, ó. Agora sim vai dar certo. Então é esse aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Sim, agora Sim. tá melhor. É curtinho. Este é apenas um pequeno segmento das centenas de metros de mangueira hidráulica desta escavadeira 322. Além de transportar óleo hidráulico, esta mangueira está acumulando e transmitindo agentes contaminadores. Esta é uma bomba a pistão do sistema hidráulico da 322. Ela parou de bombear óleo hidráulico, quebrou por excesso de contaminação. A 322 está parada e improdutiva desde que um nível excessivo de agentes contaminadores entrou no sistema e não foi eliminado. Mesmo antes de uma pane ocorrer, agentes contaminadores nos fluidos podem reduzir a eficiência do sistema. Isso acontece tanto com o combustível e óleo do motor, quanto com o óleo do sistema hidráulico. Um sistema menos eficiente é menos produtivo. Essas perdas de produtividade podem passar despercebidas porque a perda de eficiência é lenta. No sistema Olha aqui a hidráulicos, por comparação. exemplo, pode haver uma perda de eficiência de 20% antes que o Quando essa aqui operador rapidinho perceba. já volta para tirar, o Isto outro ainda significa está perder voltando. um dia de produtividade por semana. Antigamente, as pressões no sistema hidráulico eram bem menores. As folgas entre as superfícies metálicas internas não eram tão pequenas e estávamos mais preocupados com agentes contaminadores que conseguíamos enxergar. Mas à medida que os clientes pedem mais potência, maior força de escavação e tempos de ciclo menores, nossa indústria vem respondendo com projetos mais sofisticados de sistemas de fluidos. Pressões mais altas, folgas menores e a eletrohidráulica tornaram os produtos atuais mais produtivos e fáceis de operar. Entretanto, também aumentaram a necessidade de limpeza nos sistemas de fluido durante a vida útil do produto. Hoje precisamos estar atentos à poeira e outros agentes contaminadores que não enxergamos,
partículas minúsculas de 2 a 5 micra. É difícil conceber a dimensão dessas partículas. Para visualizar melhor o que são 5 micra de diâmetro, comecemos com a menor partícula que conseguimos enxergar. Este é o grão de poeira que você vê na tela de sua TV com 40 micra de diâmetro. Pode-se concluir, vendo os números, que uma partícula de 5 micra tem 1/8 do tamanho de um grão de poeira de 40 micra. Mas para ter uma ideia correta do tamanho, deve-se comparar as seções transversais das partículas e não os diâmetros. Como você pode observar nessa representação, a partícula de 5 micra tem, na verdade, 1/64 do tamanho do grão de poeira que se vê na TV. Devido ao tamanho das folgas dos sistemas atuais, partículas pequenas assim podem dar início ao desgaste prematuro e à perda de eficiência. E não são necessárias muitas partículas para contaminar um sistema. Esta pequena quantidade de terra em 250 litros de óleo do sistema hidráulico ultrapassa o nível de contaminação tolerado nos sistemas hidráulicos das novas máquinas Caterpillar. Existem diversas formas de agentes contaminadores, incluindo, por exemplo, poeira, areia, tinta, partículas de desgaste de metais e até fibras de panos de limpeza. Na verdade, tudo o que não é parte integrante do sistema é contaminação. Estas partículas ficam assim no óleo sujo. O microscópio revela a verdadeira diferença entre a aparência do óleo sujo e do limpo. Partículas pequenas podem se aproveitar de diversas oportunidades para entrar em um sistema de fluido fechado. Elas podem entrar quando o componente ou a máquina é montada, durante o armazenamento ou transporte do óleo novo, durante a manutenção e o serviço quando o sistema está aberto para reparos ou trocas de óleo. E durante a operação da máquina, por exemplo, ao redor de retentores limpadores gastos ou quando acessórios com conectores ou óleo sujo são trocados. Os agentes contaminadores não têm superfícies lisas. Eles têm formato irregular e arestas pontiagudas que causam abrasão quando roçam em superfícies metálicas, criando outros agentes contaminadores. Vamos acompanhar os agentes contaminadores no óleo do sistema hidráulico quando ele é retirado do tanque através da mangueira até a bomba. Pode-se ver o formato irregular dos agentes contaminadores com pontas e arestas pontiagudas. Quando o óleo e os agentes contaminadores chegam ao grupo rotativo da bomba, os agentes contaminadores podem provocar danos de diversas formas. As partículas maiores não conseguem passar, fragmentando-se ao atingir o disco fixo da passagem de óleo, visto aqui em amarelo, e acelerando o desgaste. Observe como os agentes contaminadores quebram as bordas do disco de passagem de óleo. Para vermos outras formas em que a contaminação pode causar problemas, vamos inclinar o desenho da bomba 90 graus para o lado. As partículas podem se depositar entre o pistão e o pé deslizante de latão, representado em roxo, fazendo com que ele emperre. Ou os agentes contaminadores podem arranhar as paredes entre o cilindro e o pistão. Válvulas eletrohidráulicas são mais suscetíveis a danos por agentes contaminadores porque as folgas são ainda menores. Medem de 3 a 4 micra. Algumas partículas aderem às imperfeições da parede naturalmente ou por causa das condições eletromagnéticas na válvula. Este acúmulo ou sedimentação pode reduzir a velocidade do carretel, provocando lentidão, ou pode fazer o carretel hesitar, causando trepidação no sistema. Com o tempo, os agentes contaminadores podem causar um desgaste no carretel, acarretando o vazamento. E às vezes uma partícula grande pode ficar presa e bloquear o movimento na válvula. A contaminação que já está no sistema chega aos cilindros hidráulicos, onde mais sujeira pode entrar por causa de entalhas na haste do cilindro. Um retentor limpador em boas condições impedirá que boa parte da sujeira entre, mas os agentes contaminadores no interior dos entalhes podem passar do retentor limpador para o cilindro. Depois de abandonarem o retentor limpador, os agentes contaminadores movem-se livremente pelo óleo hidráulico. Um entalhe na haste do cilindro não é a única porta de entrada de sujeira no sistema. Ela pode entrar através da superfície da haste por causa de um retentor limpador desgastado. Essas partículas podem arranhar a parede do cilindro, gerando mais partículas e acelerando o desgaste da parede do pistão e dos retentores. Todas essas partículas chegam então ao filtro. O filtro não remove todos os agentes contaminadores em uma única filtragem.
Quando o óleo atravessa o meio filtrante, muitas partículas ficam retidas. Mas algumas grandes, outras pequenas, vagam pelo meio filtrante e retornam ao sistema através do tubo central. Nem mesmo filtros de alta eficiência removem todos os agentes contaminadores. A contaminação pode afetar qualquer máquina com funções hidráulicas. Uma pá de retroescavadeira que oscila para muito longe, ou uma esteira de trator que se move mais rapidamente que a outra sem nenhum comando, pode ser um indício de contaminação. Donos e operadores de equipamentos também notam outros efeitos comuns da contaminação do sistema hidráulico, incluindo deslocamento do cilindro, trepidação na direção, desempenho mais lento, dificuldades de operação, maior necessidade de serviço, maiores custos operacionais, perda de produtividade e até falhas catastróficas. Em um sistema hidráulico, a bomba é um dos componentes de reparo mais caro. E no caso de uma falha catastrófica, reparar o sistema hidráulico contaminado pode levar dias ou mesmo semanas. Tem que lavar tudo. Contaminou. Mas a contaminação não danifica apenas o sistema hidráulico. Ela pode afetar, por exemplo, as válvulas de controle que regulam a quantidade de óleo que vai para as embreagens nas transmissões. Os agentes contaminadores podem fazer as válvulas ficarem emperradas ou obstruir os orifícios, tornando a mudança de marchas dura ou impossível. Se o alojamento do diferencial não for bem limpo quando comandos finais novos ou recondicionados são instalados, a contaminação que permanece no alojamento contamina os comandos finais, ocasionando vazamentos e desgaste prematuro. Em sistemas de combustível, as folgas são menores, medem 2 micra. Esta visão interna da ponta de um injetor do 3500B mostra como agentes contaminadores muito pequenos obstruíram 4 dos 8 orifícios, restringindo a injeção adequada de combustível e causando perda de potência. O combustível sujo é a maior causa de falha no sistema de combustível. Para reduzir a contaminação, a Caterpillar empenha-se em projetar e montar componentes de máquinas limpas e fornecer informações, ferramentas e treinamento para ajudar os revendedores e clientes a manterem as máquinas e os componentes limpos. Mas é necessário um esforço conjunto em todos os níveis para controlar a contaminação, começando com os agentes contaminadores que você consegue enxergar. Mantenha o chão e áreas de trabalho limpos. Proteja as peças durante a montagem, o reparo e a armazenagem. Limpe as mangueiras durante a montagem. A pistola de ar Armazene os fluidos adequadamente. A tampa de plástico no Filtre tambor, todos os falei fluidos. nisso também. Proteja as máquinas durante a operação O cilindro e tem durante a essa manutenção preventiva. cobertura aí de proteção. Retire amostras de óleo nos intervalos recomendados usando as técnicas adequadas. E use regularmente a tecnologia de contagem de partículas para monitorizar e cuidar dos níveis de contaminação. O controle de contaminação não é mais uma questão de escolha. Sem o total envolvimento em todos os níveis, a contaminação continuará sendo um ladrão silencioso, roubando o desempenho dos sistemas de fluidos e aumentando o tempo parado e os custos. A Caterpillar, os fornecedores, revendedores e clientes precisam todos trabalhar conjuntamente para controlar a contaminação durante a vida útil do produto. Juntos, podemos ser os líderes em controle de contaminação. Juntos, podemos ajudar os produtos Caterpillar a continuarem a ser líderes em desempenho e confiabilidade. Isso aí vale, não é só para Caterpillar, não. Komatsu, todos esses fabricantes de máquina pesada seguem atualmente esse mecanismo aí. O outro filminho, que é menos da metade desse, fala sobre filtro. O filtro de óleo. Desse fabricante aí, mas tem vários fabricantes, né? No dia a dia, os motores modernos estão sujeitos a diversas exigências. Neste contexto, o filtro do óleo tem um papel central para a proteção do motor. Ele garante constante lubrificação do motor em partidas a frio,
partidas frequentes, viagens de curtas distâncias, viagens em alta velocidade. A vida útil de um motor de combustão depende sobretudo da qualidade do óleo do motor utilizado e do respectivo filtro. Uma vez que o circuito de óleo fica contaminado na operação por resíduos de combustão, detritos metálicos e por outras partículas de sujeira, torna-se obrigatória a utilização de um filtro confiável para a purificação do óleo. Um sistema de filtragem comum é o filtro blindado. O óleo contaminado é bombeado para o filtro mediante uma bomba de óleo e flui por um meio filtrante especial, cujas dobras resistem às elevadas diferenças de pressão e que resistem aos componentes químicos do óleo. Os produtos Mann-Filter oferecem adequada separação de partículas e retêm também outras impurezas. Os filtros de baixa qualidade não apresentam no seu meio filtrante a mesma geometria de dobras nem a mesma capacidade de absorção de impurezas. Além disso, as partículas menores não são retidas. Estas permanecem no circuito de óleo, provocando um desgaste maior do motor. O meio filtrante dos filtros de baixa qualidade rompe-se com maior facilidade nas elevadas diferenças de pressão. Desta forma, o óleo contaminado penetra no motor, provocando danos em períodos curtos. Os filtros Mann-Filter evitam isso e mantêm a sua capacidade filtrante ao longo de todo o intervalo entre as trocas. É imprescindível a troca regular do filtro do óleo devido à penetração contínua de impurezas e ao envelhecimento químico do óleo. Lembre-se de trocar regularmente os filtros Mann-Filter para a segurança do motor do seu veículo. A alta qualidade da caneca é também um fator essencial para um filtro do óleo confiável. Condições de até 10 bar e picos maiores de pressão demandam componentes de alto padrão de resistência. As canecas dos filtros de baixa qualidade têm uma série de desvantagens. A utilização de vedantes de baixa qualidade gera risco de vazamento de óleo entre a caneca e o bloco do motor. Além disto, em caso de gotículas de água em uma proteção deficiente da superfície, pode provocar a corrosão do filtro, gerando vazamento de óleo. Finalmente, componentes subdimensionados ou de baixa qualidade podem gerar rupturas, danificando o motor. Os filtros do óleo Mann-Filter são resistentes e confiáveis. Eles cumprem os requisitos dos fabricantes de veículos. Mas além da caneca e do meio filtrante, ainda existem outros componentes que são decisivos para a qualidade do filtro e para a segurança do seu motor. Um filtro do óleo de alta qualidade deve estar equipado com uma válvula de segurança ajustada para a pressão do respectivo motor. Ela se encontra fechada em condições de uso normais. Mas, se necessário, desvia o óleo do meio filtrante para assegurar a lubrificação do motor com filtros entupidos e com óleo frio e altamente viscoso. Todo filtro tem essa válvula de segurança. Nos filtros de baixa qualidade, pode ocorrer que a válvula de segurança não se abra adequadamente. Assim, há o perigo do motor operar sem lubrificação, provocando rapidamente danos graves nele. Também pode ocorrer da válvula de segurança não fechar adequadamente, gerando desgaste acelerado do motor devido à circulação contínua de óleo não filtrado. Os filtros do óleo Mann-Filter trabalham com precisão e de forma confiável. Os que possuem as válvulas de segurança foram concebidos para as pressões dos respectivos motores. Um outro componente importante é a eficiente válvula anti-retorno. A válvula anti-retorno evita que o filtro fique sem óleo com o motor desligado, assegurando desta forma que a lubrificação seja estabelecida imediatamente no novo arranque. Se em caso de filtros de baixa qualidade a válvula de anti-retorno não fechar adequadamente, o filtro poderá ficar sem óleo e o motor não poderá ser lubrificado com óleo imediatamente no novo arranque, o que provoca um desgaste significativo, podendo fundi-lo.
Por isso, troque regularmente os filtros Manfilter. Porque os produtos Manfilter estão equipados com um meio filtrante de alta eficiência, elevada capacidade de filtragem, com máxima de absorção de impurezas e excelente resistência química. Os produtos Manfilter têm uma carcaça resistente com vedação de alta qualidade, uma válvula de segurança com precisão e uma válvula de antirretorno eficiente. Todas essas funções são continuamente adaptadas aos requisitos dos fabricantes de motores. Desta forma, os produtos Manfilter oferecem uma vasta gama de filtros do óleo com diferentes tipos de construção, mesmo os de módulos de filtragem de óleo completos. Isto realça a liderança tecnológica dos produtos Manfilter. Ok? Viram aí? Alô? Sim, professor. Eu vou reproduzir legal. Beleza. Então, agora eu vou parar a gravação para a gente fazer a nossa chamada. Ok? Cadê? Ok. Parar a gravação.